Pedro, hoje vamos abordar o processo referente ao lançamento de CTI. Ok. Como já discutimos as funcionalidades e botões presentes no módulo, vamos direto para a aba Lançamento. Para que a aba seja habilitada, deve clicar sobre a opção Novo. Quanto aos dados do CPI, além das informações de emissão como data e hora, deve ser informado o código do CFO. Laura, para visualizar as opções devo clicar sobre a lupa, certo? Exatamente. E para selecionar deve utilizar o duplo clique do mouse. Em seguida, deve ser identificado o tipo de serviço e sua finalidade. Por meio da opção de fixar, deve ser indicado se o recebedor retirará a mercadoria no destino. Ao selecionar a opção, será habilitado o quadro Detalhes. Nele poderá ser acrescentado, quando necessário, informações complementares. Outro detalhe importante está relacionado a estes 3 próximos campos. Junto a eles, identifique a cidade de emissão, e também a de início e término da prestação. Laura, caso o CTI seja globalizado, devo fazer uso desta opção de fixar? Exatamente, Pedro. Ao clicar sobre ela, será habilitado o quadro, que possibilitará a inclusão de informações sobre o CTI. Alguma dúvida quanto à opção Dados do CTI? Nenhuma. Ok. Agora vamos para a opção Tomador. Junto a ela, deve ser indicado o tomador do serviço. E, em seguida, o tipo. Na situação em que no campo Tomador, seja indicado a opção Outros, então, por meio destes campos, informe o tomador. Caso ele não esteja cadastrado, este botão permite a sua inclusão. Dando sequência, vamos identificar o remetente. O processo é muito semelhante àquele usado no tomador. Como primeiro passo, deve ser indicado o remetente. Ao clicar sobre a lupa, será possível visualizar os remetentes cadastrados. Para selecionar deve utilizar o duplo clique do mouse. Por meio deste ícone, será possível realizar novos cadastros de remetente. Caso o remetente tenha mais que um endereço, assim que ele é selecionado, você poderá indicar qual deve ser usado, por meio da opção Alterar endereço. Bom, dando continuidade, após identificar o remetente, deve ser identificado quais documentos estão associados ao CTI. Após identificar o tipo de documento, devo clicar sobre a opção Incluir Laura. Isso mesmo. Para cada tipo de documento será habilitada uma subtela, para configurações, em acordo com as particularidades de cada documento. Na situação de nota fiscal, será exibida uma subtela referente ao lançamento da nota fiscal. Por meio do módulo deverá ser preenchido todos os campos exigidos. Após realizar todos os preenchimentos, deve clicar sobre a opção Incluir. Alguma dúvida quanto a essa opção, Pedro? Não, Laura. Ok. Então vamos para a aba Expedidor. O processo de preenchimento da aba Expedidor, recebedor e destinatário são semelhantes. Neles, deverão ser indicados o CNPJ, CPF. Agora, vamos para a aba Valor Serviços e Impostos. Nela, deve ser indicados os valores relacionados à prestação de serviços. Este processo é feito de forma muito simples. Como primeiro passo, deve clicar sobre a opção Incluir. Ao realizar essa ação, será apresentada uma subtela, que permitirá, quando necessário, selecionar o componente. Entendi, Laura. Então, por meio da lupa, devo indicar o código do componente. Isso mesmo, Pedro. A tela que permitirá a seleção do componente, permite também realizar a inclusão, ou alteração dos mesmos. Para selecionar deve utilizar o duplo clique do mouse, ou se preferir, clicar sobre o componente desejado, e em seguida, sobre a opção Selecionar. O valor poderá ser alterado, caso necessário. Para concluir, devo clicar sobre a opção Incluir. Certo, Laura? Exatamente. Ao realizar essa ação, o lançamento passará a fazer parte desta tabela. Laura, caso eu deseje excluir um lançamento realizado, devo clicar sobre o lançamento, e em seguida, sobre a opção Excluir? Isso mesmo. Por sua vez, caso o componente apresente valores de ICMS ou ICMS com diferencial de alíquota, deve ser realizado a inclusão destes valores, através destas outras duas abas.
Quanto à terceira aba, diz respeito aos valores aproximados dos tributos. Esses valores são calculados automaticamente, tributos federais e tributos estaduais, conforme a tabela do IBPT que foi selecionada junto ao cadastro do emitente. O preenchimento dos campos devem ser realizados de acordo com a especificidade de cada um. Tudo ok, Pedro, quanto a esta opção? Tudo sim. Ok. Quanto aos dados de lançamento, falta apenas incluir informações relativas à cobrança, e será isso que faremos a partir de agora. Nesta aba, deve ser realizado o preenchimento dos campos número, e quando necessário, acrescentar o valor de desconto, e em seguida, deve clicar sobre a opção Incluir. Ao clicar sobre a opção, será exibida uma subtela. Assim que o módulo é exibido, por meio dele, será possível incluir o número da duplicata, valor, e data de vencimento. Ao realizar os devidos preenchimentos, devo clicar sobre a opção Incluir? Sim, Pedro. Ao realizar o procedimento, o lançamento passará a fazer parte desta tabela. Agora vamos para a opção Informações da carga. Isso mesmo. Nestas 3 próximas abas iremos destacar as funcionalidades presentes nos itens de configuração carga, rodoviário e dados complementares do módulo para lançamento do CTI. Bom, quanto à opção carga, falando a respeito dos itens presentes na opção carga, permitirá a você realizar a identificação dos produtos. Sendo assim, nos campos presentes nesta opção, inclua o nome do produto predominante, acrescente quando necessário neste campo, outras características do produto, valor da carga, e valor da carga para efeito de averbação. Laura, assim como nos outros módulos, após realizar as devidas configurações devo clicar sobre a opção Incluir. Parabéns! Ao realizar essa ação será apresentada uma subtela, onde deve ser indicado o código da unidade de medida, informado o tipo da medida e a quantidade, e em seguida, deve clicar sobre a opção Incluir. E o lançamento passará a fazer parte desta tabela. Caso seja necessário realizar a exclusão, deve clicar sobre o lançamento, e em seguida sobre a opção Excluir. Quanto à opção rodoviário, deve ser incluídas as informações de entrega. Alguma dúvida até aqui, Pedro? Não, Laura. Ok, então agora vamos para a opção Dados Complementares. Por meio desta opção, realizaremos a inclusão dos dados complementares. Sendo assim, temos que realizar aqui a inclusão de dados adicionais sobre o transporte, serviço, código de origem, destino e rota. Identifique também a sigla ou código de passagem e em seguida, inclua. Em seguida, na próxima aba, caso necessário, inclua observações gerais. Na próxima aba, deve ser incluída informações do contribuinte. Para isso deve clicar sobre a opção Incluir. Ao realizar essa ação, será apresentada uma tela para que sejam incluídas essas observações. Nela, deve ser informado o identificador e observação. E em seguida, clicar sobre a opção Incluir. E as configurações referentes à opção Fisco? Essa opção possui os mesmos campos de configuração das observações do contribuinte. Por meio desta aba, será possível incluir informações do fretamento, como tipo do fretamento, data da viagem e hora. Para concluir o lançamento, deve clicar sobre a opção Gravar. Bom, Pedro, quanto a esse procedimento, finalizamos as orientações. Maravilha, Laura. Então até mais. Nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais, Pedro.